Aqui já começa a aprofundar um pouquinho mais no campo do desconhecido. Nós não aprendemos, nós não somos ensinados inteligência emocional. Geralmente nós reagimos às nossas emoções de uma forma infantil. Então, explosões de raiva, ficar mal-humorado com coisas que acontecem errado, lidar com sentimentos de frustração. A gente não sabe porque nunca nos disseram o que era isso. Nunca nos ensinaram, só disseram, vocês têm que ter inteligência emocional. Geralmente quando a gente está se preparando para o mercado de trabalho, começa a falar disso, tem que ter inteligência emocional. Tiro da onde? Tiro do bolso? Compro na farmácia um potinho de inteligência emocional? Não, isso precisa ser ensinado, a gente precisa treinar. E treinar, e treinar, e treinar. O processo de formação humana da criança, ela treina motricidade, caminhar, todo um processo de repetição até que fica bom. E a emoção também tem que ser assim, ela experimenta, ela enxerga, ela é orientada e ela consegue aprender a emoção. Nós não temos inteligência emocional e a gente não sabe lidar com as nossas emoções, muito mesmo num período de que as emoções extrapolam assim a nossa existência. O puerpério também é um período de transformação de vida. Então, a ficha cai. Enquanto tu era gestante, tu não tinha real clareza do que significa ter um bebê no colo. E quando o bebê nasce, tu tem um bebê no colo e esse processo tu precisa se transformar, tu precisa aceitar. Então, é uma transformação muito grande de estilo de vida, assim. Existe uma relação com desapego. O que a gente era, a gente não é mais. A gente deixa de ser indivíduo para ser custodiadora, para ser responsável de um novo ser humano. E isso é um processo de desapego, é um processo de morte do que éramos para renascimento do que somos e seremos. E dentro disso envolve também um processo de luto. E a gente precisa entender que faz parte. Precisamos vivenciar esse luto e sofrer esse desapego e experimentar esse processo, vivê-lo para seguirmos bem. Se a gente ignora, fica uma ferida e a gente não consegue prosperar. Então, existe um desapego do que éramos e como vivíamos para o que estamos, que é esse período de primeiros cuidados, primeiros anos, e o que seremos, que é o que aos poucos vai ser construído. Então, esse é um período que tem fim, mas a gente precisa estar presente no que está acontecendo e conhecer aquilo e depois ir se preparando para o resto. Dentro do campo emocional, a gente passa por alguns perrengues, umas dificuldades bem sérias. Existe uma pressão social muito grande que nos cobra que sejamos boas mães, que façamos a mesma coisa que fazíamos antes. Aos 4 meses no Brasil, a mulher já tem que voltar para o mercado do trabalho e ser produtiva. E igual antes, porque tu vai ser comparada. Existe o índice de demissões de mulher após acho que são 6 meses que a lei protege, é gigante. Há muito julgamento, há muita crítica e há muito preconceito. Infantilização também acontece, que é quando as pessoas acham que a mãe não sabe nada. Então as pessoas tratam a mãe como não sabe cuidar do bebê. Então todo mundo sabe mais se o teu bebê tem fome, se o teu bebê tem frio, se o teu bebê tá bem ou não. Todo mundo sabe sobre o teu bebê, menos tu. Então a mãe, ela é infantilizada. E isso no impacto emocional é muito forte, porque é um caminho novo, desconhecido. E se tu é menosprezada, aumenta a tua insegurança. E insegura, tu não tem como ser plena, tu não tem como te desenvolver com plenitude, com medo, com insegurança. É uma das necessidades físicas primárias do ser humano, né? E quando tu menospreza, quando tu infantiliza, quando tu cobra, quando tu julga, quando tu critica, mesmo que inconscientemente, mesmo que sutilmente, geralmente isso acontece de forma sutil, o que machuca mais, porque a mulher não consegue responder e às vezes ela não percebe, às vezes demora para ela entender que ela tá sofrendo uma violência psíquica
sutil por parte das pessoas mais próximas, né? Então, não entrarmos no puerpério sem conhecer e saber lidar com as emoções, sem saber o que vai acontecer e o propósito desse período, quais os desafios que ele vai nos pedir, e ainda em um ambiente onde as pessoas não sabem lidar com isso e geralmente elas devolvem mágoas delas, esse comportamento tóxico que as pessoas têm com a puérpera geralmente está vinculado a processos negativos de sua infância ou do seu próprio puerpério. A mulher que teve que se virar sozinha no puerpério, não teve ajuda e sofreu e não conseguiu, não tinha com quem falar, não tinha recursos, como acontece com a maioria das pessoas. Ela tende a menosprezar o puerpério da outra, ou dizer, tipo, cara, eu sofri e sobrevivi. Por que tu tá reclamando? Tu não tem que reclamar, eu não reclamei. E eu me virei e deu certo, tô de boa. Então existe isso são os hábitos, isso é as mágoas, as sujeiras que fica de um puerpério negligenciado. Então tu sofreu e quando tu enxerga outra pessoa nesse mesmo período, toda aquela dor vem junto e tu não sabe lidar com aquilo e tu não tem recursos e tu é violento, responde de forma violenta. A violência é uma resposta de uma dor, de uma mágoa, de uma ferida viva. Para ser uma rede de apoio, para as pessoas apoiar a puérpera, para a família apoiar a puérpera, essa família precisa estar bem, precisa estar plena, precisa ter conhecimento do que está acontecendo e enxergar o lado luminoso, porque ela precisa iluminar, porque assim ela apoia, ela ilumina a puérpera e a puérpera consegue. A gente não pode querer exigir que a pessoa que sofreu pra caramba agora lide super bem com isso, com as suas memórias, sem um cuidado, sem ter tratado esse problema, sem ter enxergado isso. Não, se a gente engole o choro lá no nosso puerpério, quando a gente estiver junto de uma pessoa próxima que está passando por isso, esse choro vai aparecer, vai ficar trancado aqui na garganta e a gente vai gritar. Por isso que é sistêmico, por isso que ele impacta nas gerações. E por isso que eu acredito que é tão importante a gente falar sobre puerpério, a gente aprender sobre puerpério, a gente nos liberar das nossas mágoas, das nossas cicatrizes, para poder ajudar familiares, filhos, amigos que estão passando por isso. Nós necessitamos urgentemente de pessoas aptas, conscientes, que possam servir de apoio à puérpera. Isso é muito importante.